O silêncio pode parecer um gesto simples, até inofensivo, mas dentro de um relacionamento tóxico, ele se transforma em uma das armas mais cruéis e eficazes de manipulação. Não estamos falando daquele momento em que alguém precisa respirar, refletir e se acalmar. Aqui, o silêncio é calculado, prolongado e dirigido com um único objetivo: controlar. Imagine você tentando resolver um conflito, buscando diálogo, querendo entender o que aconteceu e, do outro lado, não há nenhuma resposta. Apenas um vazio pesado, carregado de desprezo. Esse tipo de silêncio não traz paz. Ele gera ansiedade, acelera o coração, cria perguntas intermináveis na mente e transforma o ambiente em uma prisão invisível. A vítima se vê obrigada a caminhar em ovos, tentando decifrar o que está acontecendo, como se tivesse cometido um crime que sequer consegue identificar. Esse silêncio não é neutro, ele é punitivo. Funciona como um recado. Você não merece nem a minha palavra. É nesse ponto que o agressor obtém poder, porque percebe a angústia do outro lado e a utiliza para reforçar seu domínio. Quanto mais a vítima implora por diálogo, mais distante o silêncio se mantém. Quanto mais tenta uma aproximação, mais fria é a resposta. Assim, cria-se um ciclo em que a vítima passa a se culpar, acreditando que está errada, que não soube agir, que precisa melhorar, que precisa fazer mais para não ser castigada com aquele vazio novamente. Aos poucos, o silêncio se torna um condicionamento, uma espécie de adestramento emocional que ensina a obedecer. É importante entender que esse silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma mensagem oculta. Ele comunica rejeição, transmite poder e reforça a ideia de que a vítima está sempre em débito. E essa mensagem, recebida de forma repetida, começa a corroer a autoestima. A vítima passa a acreditar que talvez realmente não mereça ser ouvida, que talvez não tenha valor suficiente para que suas palavras sejam consideradas. Nesse ponto, o silêncio não só controla a relação, mas molda a identidade da pessoa, minando sua autoconfiança e sua percepção de dignidade. O silêncio que controla também cria um terreno fértil para o isolamento. Ao se sentir rejeitada dentro de casa, a vítima tende a se fechar. Evita compartilhar sua dor com amigos ou familiares porque teme não ser compreendida ou ser julgada. A ausência de palavras do agressor se transforma em um bloqueio para que outras vozes de apoio entrem na vida da vítima. É como se o silêncio se expandisse, ocupando não apenas os momentos de conflito, mas também a vida social, emocional e espiritual da pessoa. E existe ainda um aspecto mais perverso. Esse silêncio seletivo muitas vezes é interrompido de forma estratégica. Depois de longos períodos de frieza, o agressor pode voltar a falar de repente, como se nada tivesse acontecido. Pode surgir com gestos de aparente carinho, oferecendo a falsa sensação de reconciliação. Essa alternância entre silêncio e aproximação cria uma confusão mental intensa, pois a vítima nunca sabe o que esperar. Um dia é ignorada, no outro recebe atenção. Essa montanha-russa emocional gera dependência e prende ainda mais a pessoa dentro do ciclo tóxico, porque ela começa a acreditar que, se fizer a coisa certa, poderá manter o diálogo e evitar o silêncio. Mas essa expectativa é ilusória, porque o poder está sempre na mão do agressor. Esse mecanismo não é apenas psicológico, ele afeta o corpo, desencadeia sintomas físicos, insônia, dores de cabeça, falta de concentração, aperto no peito. O silêncio constante não é ausência de estímulo, é excesso de tensão. O corpo permanece em estado de alerta, esperando uma resposta que nunca vem. E essa espera interminável desgasta a mente e a saúde emocional. É um castigo sem gritos, sem violência física, mas capaz de deixar marcas tão profundas quanto um ferimento visível.
O silêncio que controla é perigoso porque passa despercebido. Muitas vezes, a própria vítima demora a perceber que está sendo manipulada dessa forma. Pode acreditar que o parceiro está apenas cansado, de mau humor ou que precisa de espaço. Mas com o tempo percebe que não se trata de um comportamento ocasional, e sim de uma estratégia repetida, uma forma de manter o controle da relação. Quando o silêncio é usado como arma, ele não resolve, não cura, não aproxima, ele apenas reforça o desequilíbrio de poder, coloca um em posição de superioridade e relega o outro ao papel de mendigar atenção. Reconhecer esse padrão é fundamental. Porque o silêncio que controla não é amor, não é respeito, não é cuidado. É um alerta vermelho de que o relacionamento está contaminado por manipulação e abuso. E quanto mais cedo essa consciência surge, mais chance existe de quebrar o ciclo antes que ele corroa de vez a identidade e a esperança da vítima. O primeiro passo é enxergar que esse vazio não é natural, não é neutro e não deve ser aceito como parte normal de uma relação. O silêncio punitivo é uma prisão emocional, e a chave para escapar começa no reconhecimento desse sinal. O amor deveria ser um espaço de entrega, reciprocidade e cuidado. Mas dentro de um relacionamento tóxico, ele se transforma em uma moeda de troca. O que deveria fluir de forma natural e espontânea passa a ser usado como recompensa ou punição. Um sistema de condicionamento emocional que prende e confunde. Não se trata apenas de negar afeto em momentos de conflito, mas de transformar carinho, atenção e até a intimidade em prêmios que só podem ser conquistados quando certas condições são cumpridas. Aos poucos, a vítima percebe que cada gesto de amor tem um preço. Para receber uma palavra de carinho, precisa obedecer. Para sentir proximidade, precisa ceder. Para ter um abraço, deve abrir mão de si mesma. Essa distorção corrói lentamente a ideia de amor como expressão de liberdade e cria um ambiente em que a pessoa passa a acreditar que não é digna de afeto por quem ela é, mas apenas pelo quanto se submete. Esse mecanismo é devastador, porque o ser humano busca naturalmente conexão, acolhimento e pertencimento. Quando esses elementos são transformados em ferramentas de manipulação, a mente entra em estado de alerta permanente. A vítima passa a calcular cada palavra e cada atitude, não por medo de brigas explícitas, mas pelo receio de perder a única fonte de afeto que ainda restou. É como viver com sede em um deserto e depender de alguém que controla a água, decidindo quando e quanto vai oferecer. Essa dependência emocional gera uma submissão quase automática. O amor, que deveria ser libertador, se torna uma forma sofisticada de aprisionamento. Esse tipo de controle não é sempre óbvio. Muitas vezes vem disfarçado de frases que parecem comuns. Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. Eu só me afasto porque você não me entende. Eu não consigo ser carinhoso quando você age desse jeito. Essas palavras carregam uma chantagem implícita. O afeto só existe se houver obediência. O amor se transforma em um contrato invisível, em que apenas uma parte dita as regras e a outra precisa se esforçar constantemente para não perder o que mais deseja. E essa busca incessante por aprovação desgasta a mente, destrói a autoestima e faz com que a vítima sinta que está sempre em débito. Esse processo ainda é reforçado por momentos estratégicos de aparente generosidade. O agressor pode negar afeto durante dias, criando uma carência profunda, e de repente surgir com um gesto de amor intenso, como se fosse uma chuva em meio à seca. Esse movimento cria um ciclo viciante, semelhante ao de uma droga. A vítima sente um alívio momentâneo. Acredita que as coisas vão melhorar, mas logo volta a ser privada do que recebeu.
O efeito é de uma montanha-russa emocional que prende cada vez mais forte, porque o organismo começa a esperar por aquelas pequenas doses de atenção como se fossem provas de sobrevivência. O uso do amor como moeda de troca também gera confusão sobre identidade. A pessoa passa a acreditar que precisa se moldar ao desejo do outro para ser amada. Suas preferências, opiniões e limites são constantemente flexibilizados ou abandonados, em nome da manutenção de um afeto que nunca vem de forma estável. O eu vai sendo substituído por um nós desequilibrado, em que só uma parte tem voz. Esse apagamento de si mesmo aprofunda o ciclo de abuso, porque a vítima já não consegue distinguir o que é realmente seu desejo e o que é apenas resposta à manipulação. E esse controle pode atingir todas as esferas da vida. Há quem use a intimidade sexual como prêmio, condicionando o contato físico ao cumprimento de exigências emocionais. Há quem manipule a convivência social, oferecendo carinho apenas quando o parceiro se isola de amigos ou familiares. Há quem restrinja a atenção a momentos em que recebe admiração e submissão totais. Em todos esses casos, o amor deixa de ser expressão genuína e se torna instrumento de poder. Com o tempo, a vítima passa a internalizar esse padrão, acreditando que o amor realmente precisa ser conquistado a cada dia, que é normal viver implorando por atenção e se esforçando em excesso para manter o vínculo. Mas esse esforço nunca é suficiente, porque a regra do jogo muda constantemente. O agressor sempre encontra uma nova condição, um novo obstáculo, uma nova justificativa para retirar o afeto e reafirmar seu domínio. É um jogo de controle que nunca acaba. Reconhecer esse sinal é fundamental para quebrar o ciclo. Amor não pode ser moeda de troca. Amor não deve ser negociado em cima da dor. Amor não é uma recompensa que você precisa merecer. Quando o afeto é usado como arma, não há amor verdadeiro, há manipulação. E a clareza sobre esse mecanismo abre espaço para uma reflexão profunda. Você merece um amor que não cobre sua liberdade, que não condicione sua identidade, que não aprisione sua alma. O amor de verdade não tem preço. Em um relacionamento tóxico, a manipulação raramente se apresenta de forma gritante ou escancarada. Uma das estratégias mais sofisticadas e destrutivas é a edição da realidade. Ela funciona como se alguém pegasse a sua vida, suas lembranças e até mesmo suas emoções e fosse editando, cortando, distorcendo e remontando tudo de acordo com os próprios interesses. Esse processo começa de forma sutil, quase imperceptível. Um detalhe aqui, uma contradição ali. O agressor altera pequenos fatos, questiona sua memória, insinua que você não entendeu corretamente, que está exagerando, que inventou coisas. No início, você tenta defender sua versão, mas a insistência é tão constante que pouco a pouco começa a duvidar de si mesmo. Esse tipo de manipulação funciona porque atinge a base da identidade, a confiança que temos na nossa própria percepção. Quando alguém consegue fazer você duvidar daquilo que viu, ouviu ou sentiu, abre-se espaço para que essa pessoa passe a ocupar o lugar de autoridade sobre a sua realidade. A cada episódio de distorção, você perde um pouco de confiança em si e passa a depender mais da versão do outro. É como se a sua vida fosse reescrita diariamente, mas não por você. Esse é o poder da realidade editada. Transformar a vítima em espectadora de uma história em que o protagonista é sempre o agressor. O mais perigoso é que essa edição não se limita a acontecimentos passados, mas molda também o presente e até as expectativas para o futuro. Um gesto agressivo pode ser recontado como um ato de cuidado. Uma traição pode ser narrada como um mal-entendido causado pela sua própria insegurança. Uma promessa quebrada vira culpa da sua exigência.
A cada distorção, a linha entre o que é verdade e o que é manipulação vai se apagando. Até que um dia, você já não tem certeza se o problema está em você ou no outro. Esse é o momento em que o agressor conquista o maior triunfo: fazer você se sentir louco. O processo de edição da realidade é ainda mais cruel porque é seletivo. Nem tudo é distorcido, apenas o que interessa para reforçar o domínio. Muitas memórias são confirmadas, muitas percepções são validadas, criando a sensação de que existe equilíbrio. Mas no ponto central, naquilo que afeta diretamente a relação, a narrativa é alterada. Esse jogo de alternância aumenta a confusão, porque dá a impressão de que existe racionalidade no discurso do agressor. A vítima pensa: se ele reconhece várias coisas, talvez eu realmente esteja errada nesse ponto específico. E é nesse detalhe que o domínio se fortalece. Essa técnica também serve para isolar. Quando a vítima tenta compartilhar sua versão com outras pessoas, o agressor já tem a narrativa pronta, repleta de justificativas e meias-verdades. Aos olhos de terceiros, quem parece confuso, exagerado ou descontrolado é justamente quem sofre o abuso. Assim, a realidade editada não apenas controla a vítima por dentro, mas também a deslegitima por fora, retirando dela a rede de apoio que poderia oferecer acolhimento e proteção. Com o tempo, viver nesse ambiente se torna como habitar uma casa de espelhos. Tudo o que você vê parece distorcido. Nada é sólido, nada é confiável. Você começa a desconfiar da própria mente, das próprias lembranças, até das suas emoções mais profundas. A sensação de alienação cresce, e com ela, a dependência de quem segura a caneta que escreve essa versão manipulada da sua vida. Esse processo gera cansaço mental, baixa autoestima e muitas vezes depressão, porque o indivíduo sente que perdeu até mesmo o direito de confiar em si. E o mais cruel é que muitas vezes a vítima, em busca de paz, passa a aceitar essa realidade editada como verdade absoluta. É mais fácil ceder do que lutar contra uma narrativa que parece sempre ter argumentos prontos. Só que cada vez que você cede, mais longe fica de si mesmo. Cada concessão rouba um pedaço da sua identidade, até que restam apenas as versões moldadas pelo outro. E viver de acordo com a história de alguém é perder a própria voz. Reconhecer esse sinal exige coragem, porque significa confrontar não apenas o parceiro, mas também o medo de estar enganado sobre toda a relação. Porém, é nesse confronto que nasce a clareza. Quando você percebe que sua memória, suas emoções e suas percepções têm valor em si mesmas, começa a quebrar o feitiço da realidade editada. A chave é entender que quem distorce não ama, quem manipula não protege, quem edita a sua vida não deseja o seu bem. O verdadeiro amor valida a sua experiência, não a reescreve para caber em um roteiro de controle. Um dos sinais mais traiçoeiros em um relacionamento tóxico é a construção de uma imagem perfeita para o mundo exterior, enquanto a realidade íntima é marcada por abuso, dor e manipulação. Essa dualidade cria uma armadilha psicológica extremamente poderosa, porque prende a vítima em um dilema silencioso. De um lado, todos enxergam um casal exemplar, admirável, inspirador. Do outro, dentro de casa, a verdade é feita de humilhações, chantagens e silêncios punitivos. Esse contraste não é acidental, ele é planejado. O agressor sabe o peso da opinião social e usa a fachada pública como blindagem, como uma máscara que impede qualquer suspeita sobre o que realmente acontece nos bastidores da relação. Esse mecanismo funciona como uma barreira de descrédito. Se a vítima tentar expor o que sofre, quase sempre encontrará resistência. Amigos, familiares e até colegas podem reagir com frases como: "Mas ele parece tão carinhoso com você."
Vocês dois formam um casal perfeito. Tenho certeza de que é só uma fase. Essa reação aumenta a sensação de isolamento, porque reforça a ideia de que ninguém acreditará na verdade. É um golpe duplo. Primeiro a dor vivida no privado, depois a solidão imposta no público. O silêncio se instala como forma de autoproteção, e o agressor ganha ainda mais espaço para agir sem ser questionado. A armadilha da imagem perfeita também alimenta a confusão interna da vítima. É comum que ela se pergunte se não está exagerando, se talvez esteja enxergando coisas que não existem. Afinal, como pode alguém ser tão atencioso em público e tão cruel em privado? Esse paradoxo gera culpa e desorientação. A vítima começa a se questionar se não é ela o problema, se não deveria ser mais compreensiva, menos exigente, mais paciente. A cada evento social em que o agressor interpreta o papel de parceiro ideal, a sensação de inadequação aumenta. Como reclamar de alguém que aos olhos de todos é tão dedicado? Esse jogo de máscaras também é usado como forma de manipulação direta. O agressor pode se mostrar exemplar em frente a familiares e amigos justamente para reforçar seu domínio. Ao exibir gestos de afeto diante de outras pessoas, envia uma mensagem velada para a vítima. Olha como todos acreditam em mim. Se você me expuser, ninguém vai acreditar em você. Essa ameaça implícita mina qualquer tentativa de resistência. Não é apenas a vergonha de não ser ouvida, é o medo de ser desacreditada, ridicularizada ou vista como ingrata. Outro aspecto perverso dessa armadilha é que muitas vezes a própria vítima se sente pressionada a manter a imagem do casal perfeito. Por vergonha, por medo do julgamento, por receio de perder a admiração que recebe indiretamente, acaba colaborando com o teatro. Sorri em público, elogia o parceiro, posta fotos felizes, reforça a narrativa de que tudo vai bem. Essa cumplicidade forçada é um mecanismo de sobrevivência, mas também aprofunda a prisão, porque quanto mais se sustenta a fachada, mais difícil se torna desmontá-la depois. Esse tipo de manipulação também gera impactos diretos na saúde emocional. Viver em constante dissonância entre o que se mostra e o que se sente consome energia, provoca ansiedade e dá origem a uma sensação de vazio permanente. A vítima passa a viver dois papéis, um que agrada à sociedade e outro que carrega no silêncio. Esse descompasso corrói a identidade, porque obriga a pessoa a esconder sua própria dor para manter o status de casal modelo. No fundo, a vida se torna uma peça de teatro em que a plateia aplaude, mas o protagonista sofre em silêncio nos bastidores. Com o tempo, a manutenção dessa imagem perfeita se transforma em mais uma forma de chantagem emocional. O agressor pode dizer frases como: "Você vai destruir a nossa reputação se contar isso", ou "Ninguém vai acreditar em você depois de tudo que mostramos juntos". Essa pressão reforça a sensação de impotência, como se não houvesse saída possível sem perda total. E é justamente aí que reside a crueldade dessa estratégia: fazer a vítima acreditar que não tem para onde correr, que qualquer tentativa de libertação será vista como traição ou loucura. Romper essa armadilha exige um passo corajoso. Compreender que a imagem projetada não tem valor algum diante da verdade vivida. A fachada não paga a dor, não sustenta a saúde emocional, não cura as feridas invisíveis. Reconhecer que a perfeição mostrada ao mundo é apenas uma máscara é um movimento de libertação, porque permite que a vítima perceba que não está sendo ingrata ou exagerada, está apenas tentando sobreviver à realidade que só ela conhece por inteiro. A chave está em distinguir aparência de essência, teatro de vida real, aplauso de respeito. Nenhuma imagem perfeita vale o preço de viver uma mentira que destrói por dentro. Chega um momento em que a dor já não pode mais ser escondida debaixo de sorrisos forçados, silêncios impostos ou promessas quebradas.
Esse momento é o despertar da consciência. É quando a vítima percebe que todos aqueles sinais que pareciam pequenos, isolados ou até justificados formam, na verdade, um padrão. O silêncio que sufoca, o amor usado como moeda de troca, a realidade constantemente distorcida e a imagem perfeita mantida para os outros não são coincidências. São peças de um mesmo jogo, um jogo de poder que tem apenas um objetivo: aprisionar. Esse despertar é doloroso, porque obriga a encarar a verdade sem disfarces. Mas também é libertador, porque é a partir dele que nasce a possibilidade de mudança. Reconhecer os sinais não significa fraqueza, significa força. Força de olhar para o que muitos preferem negar, coragem de encarar as marcas invisíveis que ficaram e sabedoria para perceber que o amor verdadeiro jamais deveria causar destruição emocional. Esse despertar não acontece de uma vez só, é um processo. Muitas vezes ele começa com uma simples pergunta: será que isso é normal? E dessa dúvida germina a consciência, que se expande até revelar todo o cenário oculto. É como acender uma luz em um quarto escuro. No início, a claridade assusta, porque mostra o que estava escondido, mas com o tempo se torna impossível voltar à escuridão. O agressor pode tentar aumentar o controle quando percebe que a consciência começa a surgir. Pode redobrar o silêncio, intensificar a manipulação ou exagerar na exibição pública de afeto. Mas a diferença agora é que a vítima já não aceita mais essas estratégias como naturais. O que antes parecia confusão, agora é visto como sinal. O que antes parecia normalidade agora é identificado como abuso. O despertar é, portanto, a quebra do feitiço. É quando a vítima resgata sua voz, recupera sua confiança e entende que não precisa implorar por respeito. Esse momento é também um chamado para a ação, porque enxergar não basta, é preciso decidir. Decidir por si, pela própria paz, pelo direito de viver um relacionamento que seja espaço de crescimento e não de destruição. O despertar da consciência é um divisor de águas. De um lado, a prisão emocional, do outro, a chance de reconstrução. Essa decisão não é fácil, envolve medo, insegurança, muitas vezes dor. Mas cada passo dado fora do ciclo tóxico é um passo em direção à liberdade, à autenticidade e à possibilidade de experimentar um amor saudável. O mais importante é compreender que ninguém precisa permanecer em um relacionamento que rouba sua essência. O despertar não é apenas perceber os sinais, é escolher não ignorá-los. É assumir que a própria vida tem valor, que a dignidade não pode ser negociada e que o silêncio, a manipulação, a troca de afeto e a imagem falsa nunca poderão substituir o verdadeiro sentido do amor. O amor real não exige submissão, não cobra identidades, não fere a alma. Ele acolhe, liberta e fortalece. Esse é o convite do despertar. Levantar-se do cativeiro emocional, romper o ciclo e escolher uma vida onde a sua voz seja ouvida, a sua verdade seja respeitada e o seu coração seja valorizado. Reconhecer os sinais é o primeiro passo, mas a transformação começa quando você decide que não vai mais aceitá-los como parte da sua história. A consciência é a chave que abre a porta. E atravessá-la é um ato de coragem que redefine o futuro. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Sua interação pode salvar vidas, pode dar coragem a quem ainda está preso nesse ciclo de dor.